Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre problemas de rede, só que agora outro tipo de problema de rede, que seriam problemas de escala de produção, tá? Os problemas de escala de produção, eles também podem ser vistos como problemas de transporte, tá? Então, o problema de transporte, ele não é aplicado apenas para problema de distribuição de mercadorias, por exemplo. Tá? Das fábricas para os centros distribuidores, como vocês viram no problema de transporte nas últimas aulas que eu gravei para vocês. Tá? O mesmo tipo de formulação ele pode ser aplicado a outros tipos de problema, tais como problemas de escala de produção ou problemas de layout de fábricas, ok? E o que a gente vai ver hoje aqui são esses problemas, são problemas de escala de produção, certo? E o que seriam problemas de escala de produção? Então, primeira coisa, são problemas que buscam definir quando, quanto produzir e quanto entregar, tá? Então, quando que eu vou produzir, quanto que eu vou produzir e quanto eu vou entregar, ok? Nesse tipo de problema, a minha função objetivo, ela vai ser de minimizar o custo total. Então, meu objetivo aqui vai ser minimizar o Z. As minhas restrições, elas vão estar relacionadas, primeiro, à capacidade de produção no período, tá? Então, a minha capacidade que eu tenho para produzir algum determinado bem ou serviço, tá? E a gente tem também uma restrição de capacidade de entrega. Não necessariamente tudo que eu consigo produzir num período, eu vou entregar naquele período. Pode ser que eu produza num período, entregue no outro, enfim. Então, isso entra também como uma restrição do problema, tá? E além disso, eu vou ter o atendimento da demanda ou pedidos para cada período. Então, para cada período eu vou atender ou não, né, uma demanda ou um pedido. E aí, cada mês de produção, aqui, como a gente falou que ele pode ser visto como um problema de transporte, então, cada mês de produção, ou não necessariamente um mês, tá? Isso aqui eu posso colocar como período. Aí, esse período, ele pode ser representado por semana, enfim, dias, trimestres, anos, enfim, tá? Então, período. Então, cada período de produção, ele é como se fosse uma filial. E a demanda de cada mês, ele pode ser vista como um cliente. Então, eu posso ter aqui, né, um exemplo, né? A gente tinha sempre o nó de origem e o nó de destino. Então, nesse caso aqui, cada mês de produção, ele é uma filial, é quem produz, a minha origem, é quem vai ofertar. Tá? Então, isso aqui pode ser um período. Então, eu vou produzir nesse período, e aí esse período da produção, ele é uma origem, ele vai ser um ponto de oferta, um nó de oferta, e eu vou entregar, então, para atender uma determinada demanda. Então, a demanda de cada mês é um cliente, tá? Então, meu destino é um cliente. Tá? Então, significa que aquele problema de transporte ele vai ser visto dessa forma aqui, como um problema de escala de produção. Para nós entendermos melhor esse problema de escala de produção, vamos fazer um exemplo. Esse exemplo que a gente vai fazer, que é o caso LCL Fórmula 1, é lá do livro que a gente utiliza do Laster-Master, capítulo 5, o problema de escala de produção. Tá? O que diz o problema? A LCL Fórmula 1, ela fornece motores para um grande número de equipes de Fórmula 1. A companhia detém uma série de contratos de entregas futuras, programadas para o próximo ano. As entregas, elas deverão ocorrer trimestralmente. Então, se eu considerar um ano, que tem 12 meses, ele vai ter 4 trimestres, correto? Então, cada trimestre eu vou ter uma entrega, tá?
de acordo com as necessidades das equipes. Então, a tabela resume as entregas programadas, a capacidade máxima de produção por período, então aqui é por trimestre, o custo de produção por trimestre e o custo de armazenamento. Por que ele fornece um custo de armazenamento? Então, como eu falei no slide anterior, eu tenho uma capacidade de entrega por período. Então, se eu produzir uma quantidade X num período, não necessariamente significa que eu vou conseguir entregar tudo aquilo que eu produzi naquele mesmo período. Pode ser que eu só consiga entregar uma outra parte no próximo período. E aí, nesse caso, como eu vou entregar para um próximo período, isso vai ficar armazenado na minha fábrica, por exemplo. E aí, como fica armazenado, existe um custo relacionado a esse armazenamento. Tá? Então, ele pede para formular o problema para achar o número de motores que devem ser fabricados em cada trimestre, de maneira a atender os pedidos contratados, tá? Então, o que a gente tem aqui no nosso problema? Então, aqui ele põe trimestre, como a gente falou, num ano a gente tem 4 trimestres, tá? Então, eu tenho aqui os meus trimestres em que eu vou fazer a minha produção, tá? E aí, a minha entrega também, as minhas entregas vão estar relacionadas a esses trimestres. Então, eu tenho por trimestre, no trimestre 1, por exemplo, eu tenho 10 pedidos contratados, no 2, 15, no 3, 25, no 4, 20. A minha capacidade de produção no primeiro trimestre é 25, no segundo 35, no terceiro 30 e no quarto 10. E aí, o custo unitário, tá? Para eu produzir e entregar aqui nesse primeiro trimestre é de 1,08. No segundo trimestre, ele vai ser de 1,11. No terceiro, 1,10. E no quarto, 1,13. Tá? Agora, se eu produzir no primeiro e entregar no segundo, eu vou ter um custo de 1,08 mais 0,015. Se eu produzir no primeiro e entregar no terceiro, aí eu vou somar, além desse custo que eu já tinha somado aqui, mais 0,015 e assim sucessivamente, tá? Lembrando sempre que se eu começar a produzir no segundo, o que eu produzi no segundo trimestre, não tem como eu entregar no primeiro, correto? Então, quando a minha produção inicia no segundo trimestre, eu só vou poder entregar do segundo para o terceiro, do segundo para o quarto trimestre. E no segundo também, produzir e entregar no segundo, produzir e entregar no terceiro, produzir e entregar no quarto trimestre. No terceiro trimestre, eu posso produzir e entregar no terceiro, produzir e entregar no quarto. E no último trimestre, eu posso produzir e entregar no quarto. Tá? Então, quando eu falo produzir e entregar, eu estou me referindo aqui, tá? E aí, essa relação a gente vai usar para estabelecer as nossas variáveis de decisão. Então, as nossas variáveis de decisão, elas vão representar a quantidade que vai ser produzida em cada... Tá? É isso aqui, ó. Número de motores que vão ser fabricados em cada trimestre de maneira a atender os pedidos contratados, que vai ser produzido e entregue em cada um dos trimestres, certo? E além disso, a gente também tem que prestar atenção na nossa... Lembra que eu falei para vocês? A primeira coisa que a gente faz também aqui ao analisar um problema é analisar a relação que existe entre oferta e demanda. Então, aqui, pedidos contratados vão representar a minha demanda e capacidade de produção, a minha oferta. Eu vou olhar qual que é a quantidade da minha oferta e da demanda para eu poder formular o meu problema, para eu saber se eu vou precisar usar uma variável dummy ou não, ou para saber se qual vai ser o sinal das minhas restrições no meu problema. A função objetiva não vai mudar aqui nesse caso, tá? Então, vamos lá. Capacidade de produção, que é a minha oferta. A minha capacidade de produção total aqui, se a gente somar 25 mais 35 mais 30 mais 10, ela vai ser igual a 100.
E se a gente somar aqui pedidos contratados que representam a nossa demanda, 10 mais 15 mais 25 mais 20, isso aqui dá um total de 70. Então, significa que demanda e oferta são diferentes. Nesse caso aqui, assim como o exemplo da bicicleta que a gente viu anteriormente, a oferta é maior do que a demanda. E aí, para eu resolver esse problema, eu posso ou não inserir uma variável dummy. Se eu não inserir, eu tenho que ver como que eu vou colocar essas restrições. E eu ainda posso resolver como um problema de rede, usando a regra do fluxo balanceado. Para nós resolvermos esse problema como se fosse um problema de transporte, então, a primeira coisa que a gente precisa determinar são as fontes e os destinos e as variáveis de decisão, tá? Então, a fonte vai ser a minha origem, não esquece disso, e o destino quem vai demandar. Então, primeiro, fonte. As fontes vão ser os trimestres de produção dos motores. Então, a gente tem 4 trimestres, eu vou ter 4 fontes. Então, a minha variável I, ela vai ser igual a 1, 2, 3 e 4. E a variável J, que é o destino, vai ser o trimestre de entrega dos motores, tá? Então, J vai ser igual a 1, 2, 3 e 4. Lembra que quando eu falo em variáveis de decisão, eu estou falando em X e J, tá? Então, por exemplo, X11, que é a variável de decisão, vai representar a quantidade de motores que vão ser produzidos no primeiro trimestre e entregues no primeiro trimestre, ok? E as variáveis de decisão, elas vão ser do tipo X e J, como eu já havia mostrado, e vão representar o número de motores que vão ser produzidos no trimestre I e entregues no trimestre J, como eu expliquei aqui no caso do X11 para vocês. Considerando o que eu havia dito, então, que as variáveis de decisão vão ser representadas por X e J, no nosso problema, nós vamos ter 10 variáveis de decisão. Tá? Então, eu vou ter X11, que vai me dizer a quantidade de motores produzidos no primeiro trimestre e entregue no primeiro, X12, produzido no primeiro e entregue no segundo, X13, produzido no primeiro, entregue no terceiro, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, X33, produzido no terceiro trimestre e entregue no terceiro. Como eu falei para vocês, por exemplo, eu não tenho como ter aqui X31, correto? Porque eu não tenho como produzir no terceiro trimestre e entregar no primeiro trimestre, que eu estou falando de um mesmo ano, tá? Então, eu só posso produzir no terceiro e entregar no terceiro, ou produzir no terceiro e entregar no quarto. E aí, no último semestre, eu só posso produzir e entregar naquele último trimestre, quer dizer. Então, por isso que eu vou ter 10 variáveis de decisão. Quando eu for modelar o meu problema de decisão, lá na minha função objetivo, tá? Que vai ser de minimizar Z, lembra que a gente tem o coeficiente, então eu tenho CIJ vezes somatório, né? CIJ vezes C vezes X e J. X e J a gente já viu quem é. Então, para cada X e J, que vai ser a quantidade de motores que vão ser produzidos e entregues no período, eu vou ter um custo associado a ele, tá? Então, o coeficiente das minhas variáveis de decisão vão ser o quê? Os custos unitários associados aos motores entregues no mesmo trimestre, produzidos e entregues naquele determinado trimestre, tá? Eles vão ser iguais aos custos unitários de produção daqueles trimestres. Então, se eu produzir no primeiro e entreguei no primeiro, o meu custo, tá? Então, o custo unitário de produção, ele vai ser igual ao custo daquele trimestre. Agora, se eu produzir no primeiro e entreguei no segundo, o que eu havia dito para vocês lá no início, os motores entregues em trimestres posteriores à sua fabricação, ele vai ter um custo unitário acrescido do custo de armazenagem. Então, se eu produzi no primeiro, entreguei no segundo, eu vou ter um custo unitário mais o custo de
armazenagem, ok? E isso aqui vai ser o meu C12, que é o coeficiente do x12 na minha função objetivo Z lá, tá? E aí, para eu modelar o meu problema, primeiro, a gente já sabe que a minha oferta é maior do que a demanda. Segundo, eu já conheço as minhas variáveis de decisão, I e J, tá? As minhas variáveis de decisão, elas são 10 variáveis de decisão. Eu já sei os meus custos unitários e os custos de armazenamento, então eu posso definir o Z, que é a minha função objetivo, que vai ser de minimizar. O que vai faltar? Eu definir as minhas restrições. Para eu definir as restrições, eu vou levar em consideração a primeira informação que eu falei para vocês, que é que a oferta é maior do que a demanda. Nesse caso, eu posso ou não inserir o que eu havia dito para vocês, que é uma variável dummy. Então, eu vou optar por inserir uma dummy aqui para poder facilitar a resolução do meu problema. Como eu vou inserir uma dummy, que tipo de dummy eu vou inserir, né, nesse problema? Como a minha oferta é maior do que a demanda, eu preciso de alguém que vai consumir isso, esse excedente, né, que eu estou ofertando. Então, eu vou criar uma dummy, né, de destino. Como aqui a gente está falando em trimestre de produção, é como se eu criasse aí vou botar entre aspas, né, um quinto trimestre, que é para absorver essa minha oferta extra que eu vou ter no meu ano, ok? Como eu falei para vocês que eu vou optar por inserir uma variável dummy no meu problema para poder resolver ele, o que essas variáveis elas vão representar? Então, as variáveis dummy que serão incluídas, elas vão ter as seguintes interpretações. Então, eu vou ter como se fosse um quinto trimestre, tá? Então, eu vou ter lá um quinto trimestre. E aí, o X15 vai representar a capacidade ociosa do primeiro trimestre, significa que eu vou produzir no primeiro e entregar no quinto. O X25, a capacidade ociosa do segundo trimestre. Então, vou produzir no segundo e entregar no quinto. X35, capacidade ociosa do terceiro trimestre. Vou produzir no terceiro e entregar no quinto. X45, capacidade ociosa no quarto trimestre. Se a gente fosse fazer os nós, e mais para frente eu vou mostrar uma figura para vocês, decente, né, aqui no caso, eu vou ter 1, 2, 3 e 4. E aí eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5. É como se eu tivesse isso. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu produzo e entrego no primeiro, do 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, por isso que eu vou ter X11, X12, X13, X14 e X15. Ok? Bom, então, a planilha que foi apresentada anteriormente dos custos, como que ela vai ficar? Então, eu coloquei aqui a minha produção no trimestre e aqui a entrega dos motores por trimestre. Então, aqui vai ser a minha origem, como se fosse quem está ofertando, né? E aqui o meu destino, quem está demandando, tá? Então, eu tenho os custos associados a X11 aqui, por exemplo, X11, aqui X12, e esses custos vão representar os coeficientes das variáveis de decisão na minha função objetivo. Então, lembra lá, o custo de produzir, entregar no primeiro é o custo unitário, que é 1,08. Se eu produzir no primeiro e entreguei no segundo trimestre, vai ser, então, isso aqui é 1,08 mais 0,08.
15, que é o meu custo de armazenagem. Isso aqui vai ser igual, né, a 1,095. Se eu produzir no primeiro, vai ser 1,095 mais 0,015, que vai ser igual a 1,11. Se eu entregar no quarto, mais 0,015, então vai ser 1,125. E assim sucessivamente, a mesma ideia eu vou repetir para a produção dos outros trimestres, tá? Aqui eu tenho a minha demanda por trimestre e a minha oferta, que é a capacidade, por trimestre. E esse daqui vai ser a minha dummy de destino, tá? Então, é eu produzir e entregar num quinto trimestre aí, fantasma. E aí, a quantidade que eu vou enviar vai ser a diferença entre oferta e demanda. Então, a oferta é de 100 menos 70, que é a minha demanda, isso é igual a 30. Então, esse valor é o valor que está aqui. Com todas essas informações que eu passei para vocês, então eu vou deixar uma tarefa que é modelar o problema do caso LCL Fórmula 1 com sua função objetivo, todas as restrições, usando a dummy, tá? E vocês vão resolver como? Então, vocês vão lá numa folha de papel, fazer essa modelagem para mim, tirar uma foto e enviar lá no Moodle. E aí, para o mesmo problema, a gente ainda pode resolver ele, lembra, como um problema de rede, usando a regra do fluxo balanceado. Usando a regra do fluxo balanceado, tá? Então, aqui eu tenho o desenho da minha rede. Isso aqui são as minhas ofertas, tá? O que vai ser produzido em cada trimestre. Então, primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. Aqui são as minhas entregas, a capacidade, a quantidade, né, que está sendo demandada por trimestre. Então, esse seria o primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre de entrega. Só coloquei 5, 6, 7 e 8 para diferenciar, ok? E aí, eu vou ter os custos nos arcos associados ao envio, né, dos motores em cada um dos trimestres, ok? E com essas informações, eu posso modelar o meu problema como um problema de rede usando a regra do fluxo balanceado. Então, é isso que eu vou pedir para vocês. Eu quero que vocês modelem o problema desse caso LCL Fórmula 1 com a função objetivo e as restrições usando a regra do fluxo balanceado sem a dummy. Mesma coisa, vocês vão fazer uma folha de papel, tirar uma foto e me enviar lá no Moodle, tá? Por fim, eu vou resolver no Excel esse mesmo exemplo do caso da Fórmula 1 como um problema de programação linear e um problema de rede usando a regra do fluxo balanceado. Eu vou gravar o vídeo e mandar para vocês, ok? É isso, pessoal.